bom te ver por aqui. Meu nome é Flíncia Barbosa, como você já me conhece, espero que já me conheçam, devido à playlist especial para você, vestibulando. E eu sou a criadora deste canal, Um Livro Me Ensinou, além de ser professora de língua portuguesa, em sua maioria nos segundos anos. E é por esse motivo que venho falar do manual do candidato para o SSA, começando pelo segundo ano. Lógico, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Neste vídeo, eu quero mostrar para vocês, além de dizer que eu estou com uma playlist, né, como vocês já sabem, espero que vocês estejam me acompanhando por aqui, uma playlist de leituras dirigidas com as obras solicitadas. Eu não vou dizer obrigatórias porque eu não gosto quando fica na mesma frase leitura obrigatória. Isso afugenta mais do que atrai na hora da leitura. Mas fato é fato, existe uma lista de obras para os alunos que vão fazer o SSA que são solicitadas na prova. E, óbvio, quando você conhece a história, quando você sabe das nuances desses livros, é muito mais fácil na hora de responder aquela questão, né? Haja vista que tem nervosismo, ansiedade e outras questões para pensar, então o pulo do gato, como dizem, o passo à frente é você conhecer essas obras. Então eu estou firmando esse compromisso com vocês de que nesta playlist eu vou estar fazendo leituras dirigidas, ou seja, lendo, comentando, analisando, mostrando um novo olhar, dando um pouco mais de maturidade, de comparações, algumas estratégias de leituras para ficar mais fácil na hora de você assimilar aquela mensagem do texto. Para começar, eu estou fazendo a playlist com este livro aqui, Contos Africanos dos Países de Língua Portuguesa. É uma antologia com 8 contos que reúne alguns países da África, como Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola. Estão todos aqui com a organização da professora de literatura africana, Rita Chaves, lá de São Paulo, essa professora. Então estão aqui, eu já fiz um vídeo, tá aqui, eu vou deixar no card para vocês. Eu já fiz um vídeo falando sobre o texto de apresentação e o primeiro conto, que eu já vou adiantar, gente, deu uma dorzinha no coração, porque ele é um pouquinho triste, mas muito bom. Um conto de Mia Couto, tá lá. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição para que depois desse vídeo vocês possam acompanhar a leitura desse primeiro conto, certo? Agora eu já adianto que preparem o coração porque ele é um pouco triste. 2 apareceram lá na prova do ano passado, na segunda fase do SSA. Portanto, eu começo com esse livro aqui, até porque, para não espantá-los, né? Contos é uma leitura rápida, né? A gente termina em pouco tempo. Já os romances a gente vai ter que estender um pouco mais a leitura e como o Estado também está com a temática, né? Um tema gerador para este ano que também envolve essa questão sobre os contos africanos, eu achei pertinente começar por eles. Outro livro também que está lá na sugestão da segunda fase é uma antologia de poetas negras brasileiras. Aqui a gente vai encontrar muitos poemas que falam sobre resistência, dores, violência, lutas que as mulheres enfrentam diariamente, em especial as mulheres negras brasileiras. Então, muitos pensamentos, muitas correntes aqui, né, definidas nesse texto, neste livro, certo? Nessa relação da segunda fase do SSA,
eles são 8 livros, dos 8, 3 são antologias. Então, eu já mostrei 2 a vocês. E tem uma terceira antologia, que eu vou dar uma filadinha aqui pelo meu computador, que é Antologia de Poesia Brasileira. Eu comprei este livro, mas ele ainda não chegou. E como eu já estava ansiosa para gravar esse vídeo para vocês, então ele vai ficar para ser apresentado quando eu começar a fazer a leitura junto com vocês. Fechado? Os outros clássicos estão aqui. Eu vou falar primeiro de Senhora, que é um romance de José de Alencar. Eu gosto muito de Senhora. Infelizmente eu não tenho Senhora aqui para mostrar para vocês, mas esse livro está em domínio público. Se você entrar lá no domínio público, eu vou deixar o link aqui, caso você queira conferir. Está na íntegra esse livro lá. E sem falar que na biblioteca da sua escola, toda a biblioteca da escola tem. Ele é um clássico, muito curtinho também o texto, muito legal de fazer. Inclusive inspirou a novela Essas Mulheres. Inclusive vocês podem até pesquisar aqui pelo YouTube mesmo, que tem várias cenas dessa novela. Que foi uma novela que passou há algum tempo na emissora Record, que o roteirista, teve a brilhante ideia de juntar 3 mulheres da literatura de José de Alencar e formar a novela Essas Mulheres, que uma dessas mulheres é Senhora, certo? É Helena, né? Que casou com Fernando Seixas. Eu não vou contar a história para vocês, tá? Deixa para quando eu for ler o livro com vocês, tá certo? Então, Senhora, inclusive, é o primeiro que aparece lá na lista da segunda fase. O próximo livro que ele pede, que é o queridinho dos alunos, O Cortiço, de Aloísio Azevedo, certo? Essa minha edição aqui é uma edição de bolso. Vocês vejam que ela não é tão extensa e pensando no tamanho dela, né? Então é uma leitura curta também. Aqui a gente vai ter uma obra do naturalismo. Então uma das ideias do naturalismo era meio que fazer umas denúncias sociais, né? A questão da linguagem, o homem quase como um animal, tal, é muito bom. Eu tenho uma história legal sobre esse livro, que tinha um aluno que ele detestava ler. Detestava. Eu dava aula numa escola particular. E quando eu fui dar aula no segundo ano a respeito desse livro, ele chiou. Pra que isso? Não sei o que, isso é coisa de antigamente, isso não acontece hoje, e não sei o que, choveu, molhou, enxugou. E aí, quando eu desafiei, eu disse, será? Será que não tem nada a ver com o dia de hoje? E aí eu desafiei, disse, começa a ler. Se você não encontrar nada que não seja uma coisa atual, você para. E aí, poucos dias depois, acho que uma semana e um pouquinho, chega ele super eufórico na minha frente e dizendo que tinha terminado de ler O Cortiço e que tinha amado e que ficou besta, que tem coisas que era para existir só naquela época e ainda existia nos tempos de hoje. Então é um romancezinho de tese, sempre cai, tá? Toda prova do SSA, segunda fase, tem O Cortiço. Outro livro que é o meu xodózinho, queridinho, eu sempre digo que vou comprar uma versão mais nova, né? Mas eu tenho esta aqui que está bem surradinha, para vocês terem ideia do quanto que eu gosto dessa historinha. Aquela famosa e tão injustiçada história de Bentinho e a sua triste saga. Tá? Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Embora a história não seja só isso, tá? Eu acho muito resumitiva tratar Dom Casmurro só nesse quesito, Capitu traiu ou não traiu. Eu acho que toda vez que alguém faz esse questionamento apenas, Machado de Assis fica lá se revirando no túmulo dele, porque a história não é só isso, tá, gente? A história não é só isso. Tem muito mais coisas interessantes quando formos ler Dom Casmurro, tá? Daqui pra lá eu espero ter uma edição mais novinha, mais bonitinha, assim como esta. Eu gosto muito dessa edição aqui da Companhia das Letras, que é a Penguin, certo?
Aqui eu também tenho outra obra de Machado de Assis, a obra que iniciou o realismo no Brasil. Aqui a gente tem a história do defunto autor também. Já estou fazendo uma releitura. Essa história aqui eu já li há bastante tempo, mas para fazer esse projeto para vocês, então eu comecei a reler, né? Vocês conseguem perceber, tem algumas marcaçõezinhas aqui, para que eu lembre com mais detalhes, que eu seja mais fiel, para fazer essa leitura dirigida com vocês, tá? E também, outra edição da Penguin, da Companhia das Letras, é Maria Firmina dos Reis, que ela foi a primeira mulher negra que escreveu o romance. Por muito tempo ela foi ignorada, ninguém falava muito dela, e agora vem com o romance Úrsula. Está sendo muito difundido, né, nos últimos tempos, e o SSA 2 está cobrando também de vocês Úrsula. Então essas são as obras que o SSA cobra na segunda fase. Aí, como eu comecei pelo segundo, né, eu vou para o terceiro ano, fechado? Hora da Estrela, Graciliano Ramos. E agora vamos para a lista do SSA 3, ou seja, para os alunos do terceiro ano. Essa lista conta com algumas obras. Eu tenho apenas duas para mostrar para vocês, físico. Algumas dessas também eu tenho na versão digital e mesmo assim eu vou falar para vocês, tá? Eu acredito que quando eu for chegar nessa lista do terceiro ano, eu já tenha os livros físicos. A primeira obra é A História de Bernardo Soledade, de Raimundo Carreiro. Temos também A Hora da Estrela, lógico, tinha que ter, da diva, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Veja que também é uma historinha bem fininha, certo? Além de Clarice Lispector, nós temos Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que eu já li, inclusive na faculdade eu fiz um trabalho muito legal de dramatização com os meus colegas. Não tem uma versão física dele, mas também vou trazer para vocês. É um livro de poesia, né, que retrata aí essa vida severina de algumas pessoas. Tem a questão da pobreza, da seca, da miséria, enfim, é bem interessante. Próximo livro é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né, a historinha da baleia. A baleia já está aqui nessa edição, aqui na frente, então vou trazer também para vocês. Outra história é Primeiras Histórias de João Guimarães Rosa, também para os alunos do terceiro ano. E para finalizar, Ariano Suassuna, A Farsa da Boa Preguiça. Esse livro de Ariano Suassuna também está na lista daqueles que não chegaram ainda, mas quando ele chegar eu mostro para vocês. Apesar de todos esses livros que eu estou falando, se você já for mais atento, já está se sentindo motivado para buscar essas leituras, você encontra na biblioteca da sua escola, com certeza. Eu não preciso estar na sua escola para saber que na sua escola tem esses livros aí disponíveis para vocês. E as obras para o primeiro ano, né, que eu acho que é o mais crítico, porque é o primeiro ano que você está se deparando com a literatura e tal, né, é meio ainda inseguro em relação a esses procedimentos, mas leituras são 6 para o SSA 1. Então são leituras de Marília de Disseu e Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. Poemas Escolhidos, que é de Gregório de Matos. Boca do Inferno, que é de Ana Miranda. Caraíba, Daniel Munduruku, cronista do descobrimento. Organização de Marco Antônio. Auto e Faças, de Gil Vicente. Também facilmente encontrado na biblioteca da escola de vocês. O que eu posso dizer para vocês é o que eu sempre digo em sala de aula com os meus alunos presencialmente. São obras que não é difícil de você encontrar.
São obras que, se você tiver um planejamento, né, você consegue ler até chegar à prova. Pois o primeiro ano e o terceiro ano conta com 6 livros. O segundo ano conta com 8 livros para ler. E se contarmos de hoje, nós estamos no dia 19 de março, até o final de novembro, porque normalmente a prova é no início de dezembro, então contando até o dia 19 de novembro, vamos ser assim. De março a novembro, nós temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós temos exatamente 8 meses. E você que é do segundo ano, por exemplo, você pode ler um livro clássico por mês. É assim que eu falo para os meus alunos presencialmente. Gente, se vocês se organizarem, vocês conseguem estudar as outras matérias, vocês conseguem fazer outras leituras. Tem algumas pessoas que gostam de fazer leituras, mas fazem leituras contemporâneas, não se dedicam ao clássico, por N fatores. Mas se organizar, dá para ler uma por mês e contemplar toda a bibliografia pedida pelo SSA. Para quem é primeiro ou terceiro ano, ainda tem uma vantagem, porque são 6 obras. Você tem 6 obras para serem lidas em 8 meses. Então você pode ficar até mais de um mês com uma obra. Eu não aconselho demorar muito, mas de toda forma, o que eu sempre digo é que você tem que ler, né? Quanto mais você lê, mais você ganha o hábito da leitura. Quanto mais você lê, você vai se familiarizando, vai gostando. Quando pensar que não, você se tornou um leitor assíduo. Já virou um hábito muito presente em sua vida. Eu finalizo por aqui. Esses foram os livros que são cobrados pelo SSA nas 3 fases, nas 3 provas. Lógico, eu dei um foco maior às do segundo ano, né? Porque, como eu disse, eu puxei um pouquinho a sardinha para o meu lado, mas acreditem, confiem que nesta playlist, nesse projeto de leituras dirigidas, eu quero buscar o máximo de livros possíveis para vocês, principalmente esses aqui que eu já estou com eles em mão, para ajudá-los a entrar nesse mundo tão fantástico que é o mundo da leitura. Bora ler comigo? Venha fazer parte desse projeto de leituras dirigida. Um projeto 100% gratuito, um projeto que, além de te deixar mais seguro na hora de fazer a prova, vai te colocar no caminho sem volta, que é a leitura. E eu espero muito conseguir isso junto com vocês. Um forte abraço, um cheiro no coração. E ao terminar esse vídeo, clica já no link que eu vou deixar aqui embaixo para assistir a primeira aula com a leitura dos contos africanos. Te espero por lá.